Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 11 de maio. Você está na TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Parlamentares da CPI do Cachoeira querem acesso a gravações telefônicas da investigação. Senador Demóstenes Torres e Carlinhos Cachoeira depõem no Conselho de Ética no final do mês. Lei Geral da Copa, fim do 14º e 15º salários de parlamentares e proibição da cobrança de cheque e calção para serviços de emergência médica. Aprovações importantes do plenário esta semana. E veja como foi a audiência ontem com o ministro das Relações Exteriores sobre a Rio+20. Agora, no Senado em Dia. Durou 9 horas o depoimento ontem do delegado da Polícia Federal que investigou Carlinhos Cachoeira na Operação Monte Carlo. Com as portas da CPI fechadas, as informações chegam pelos parlamentares que deixam a sala. O delegado teria lido uma lista de 81 nomes. Autoridades citadas nas 250 mil horas de telefonemas do grupo do contraventor Carlinhos Cachoeira, gravados pela Polícia Federal. Vai desde a presidente da República até governadores de estado, a deputados que estão na CPI investigando. E eu acho que a mera citação, são vários repórteres, jornalistas citados, não é o mínimo problema, não teve nenhuma surpresa para todos nós. Segundo os parlamentares, o nome do governador de Goiás apareceu 237 vezes. Em frente às câmeras, o deputado Silvio Costa e o senador Randolfo Rodrigues debateram sobre a necessidade de convocar Marconi Perillo. Eu não estou falando para indiciar, para dizer que é culpado. Estou dizendo que há elementos para ser chamado, para responder perguntas aqui. Sou da base do governo, o Perillo é da oposição, mas eu, até essa hora, 14h15, não tenho motivos, não tenho indicativos que convoque nenhum governador. O relator da CPI disse que a convocação de governadores deve ser analisada no dia 17 de maio. Entre os requerimentos também estão os nomes de Agnello Queiroz, do Distrito Federal, e Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro. Ficou evidenciado que há nível de participação diferenciada entre os governadores que, de alguma forma, foram alcançados por essa organização criminosa. E nós estamos atrás exatamente da individualização da conduta. Não haverá generalização de forma nenhuma de nossa parte. Parlamentares voltaram a ser ligados ao esquema de Cachoeira. O senador Demóstenes Torres, os deputados Lereia e Sandy Júnior. O deputado também disse que o depoimento revelou as empresas do grupo. Empresas que atuam e atuavam como fachada para limpar esse dinheiro. É uma organização muito sofisticada com operações internacionais. Parlamentares de oposição citaram o envolvimento da empreiteira Delta no esquema do contraventor. Esse movimento em cerca de 23 estados, na área de lixo, de aluguel de veículos e obras, transferindo bilhões de reais para empresas fantasmas ligadas à Cachoeira. E criticaram a venda da empresa na quarta-feira. Não pode ser aceito, no meio de um processo de investigação, essa empresa ter qualquer tipo de comercialização. No meio da tarde, parlamentares perceberam que advogados do senador Demóstenes Torres e do contraventor Carlinhos Cachoeira estavam na sala. Fui surpreendida e estou indignada, porque a justificativa do meu requerimento para que a sessão fosse reservada foi justamente para não entregar o ouro aos bandidos. A presença dos advogados foi autorizada pelo presidente da CPI. Eu agi com lisura, com absoluta responsabilidade da presidência e com comportamento jurídico, resguardando direitos. Qualquer um dos denunciados ou parte no processo que requerer a presença dos advogados, eles têm direito. Técnicos da Polícia Federal vieram ontem ao Senado verificar se os computadores da CPI estão com a documentação completa. Parlamentares reclamam que falta material. Segundo o deputado Carlos Sampaio, a CPMI ainda não teve acesso a todos os documentos referentes ao envolvimento de parlamentares e outras autoridades com o contraventor Carlos Cachoeira. Na Operação Vegas eu não encontrei nenhuma hora de gravação feita das 1000 referidas pelo delegado. Se tiver um documento anexo, ele não foi ainda disponibilizado a todos nós. O relator Odair Cunha disse que a CPI só não teve acesso aos documentos envolvendo autoridades
com foro no Superior Tribunal de Justiça. É o caso de governadores. Este material nós não temos ainda. Aliás, ele não chegou ao Superior Tribunal de Justiça porque está ainda sob análise do Procurador-Geral da República. Além disso, o inquérito da Operação Monte Carlo teria sido enviado pela 11ª Vara no formato de imagem, o que dificultaria o trabalho de busca e localização de nomes ou termos específicos. Tudo que nós vamos fazer tem que ser consultado página por página. Isso não é impossível e inviabiliza a investigação. Eu quero saber se o formato que me chega, eu posso acessá-lo e alterá-lo. Eu posso pegar esse arquivo e implantar um sistema de busca que eu posso mexer com ele. Os delegados da Polícia Federal, responsáveis pelas operações Vegas e Monte Carlo, serão os primeiros a falar no Conselho de Ética, que analisa se o senador Demóstenes Torres quebrou ou não o decoro parlamentar. O cronograma dos depoimentos foi definido ontem. Os mais esperados, do contraventor Carlinhos Cachoeira e do próprio senador Demóstenes, serão realizados no final do mês. Os senadores do Conselho também aprovaram 8 requerimentos com pedidos de informações. Foram solicitadas à CPI cópias das gravações de telefonemas entre Carlinhos Cachoeira e o senador Demóstenes Torres. A Agência Nacional de Aviação Civil deve enviar a relação de voos de táxi aéreo feitos por Demóstenes. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária os pedidos de audiência do senador. O Conselho também quer as declarações de imposto de renda de Demóstenes Torres e da esposa dele, as prestações de contas das campanhas eleitorais e as informações sobre as visitas de Cachoeira ao Senado. O Conselho aprovou um calendário de depoimentos que deve garantir o encerramento do processo até o final de junho. No dia 15 de maio, serão ouvidos os delegados que comandaram as investigações da Polícia Federal. No dia 16, os procuradores da República, responsáveis pelos inquéritos. No dia 22, presta depoimento o advogado Rui Cruvinel, indicado pela defesa. No dia 23, virá ao Conselho de Ética o contraventor Carlinhos Cachoeira. E no dia 28 de maio, será ouvido o senador Demóstenes Torres. Os depoimentos dos delegados e dos procuradores vão ser em sessão fechada, já que eles participam de inquéritos que seguem em segredo de justiça. Na próxima reunião, o Conselho de Ética tem que decidir ainda se atende a um pedido feito pela defesa. O advogado de Demóstenes Torres quer ter acesso aos arquivos de áudio das conversas gravadas e a informações das operadoras sobre os procedimentos de escuta telefônica. Nós não temos a obrigação de fazer isso, até porque, como eu já disse mais de uma vez, aqui no Conselho de Ética não se trata de um processo judicial, é um julgamento político. Então, a utilização dessas informações que são públicas e são fidedignas não exige que nós venhamos a tomar essas medidas, é o meu entendimento. Por outro lado, esse material não está sob guarda do Conselho de Ética. Nós vamos pedir o compartilhamento à CPMI. A comissão de juristas que elabora o anteprojeto de reforma do Código Penal tem reunião marcada para daqui a pouco às 9 horas. Na pauta, o exame de aspectos do Código que tratam dos crimes cibernéticos, interceptação telefônica, lavagem de dinheiro e contra a relação de consumo. E outra reunião está prevista para as 9h30. A Comissão Especial Externa, criada para analisar questões relacionadas ao sistema federativo, faz reunião administrativa. Esta semana, o Senado aprovou matérias importantes, como a Lei Geral da Copa, a extinção do 14º e 15º salários pagos aos parlamentares e também o projeto que torna crime a cobrança de cheque calção para prestar atendimento médico de emergência. Veja na reportagem. Uma medida provisória que trancava a pauta e um projeto polêmico em regime de urgência, a Lei Geral da Copa. Aprovadas as duas propostas, o caminho ficou livre para que os senadores votassem outras matérias. Foram 16 itens no total. Alguns aguardam apenas a assinatura da presidente Dilma Rousseff para virar lei. É o caso do projeto que torna crime a exigência de cheque calção, nota promissória ou qualquer outro tipo de garantia para atendimento médico hospitalar de urgência. A pena é de 3 meses a 1 ano de detenção, mais multa.
Essa lei vai precisar ser regulamentada em vários aspectos, entre eles a caracterização do que é de fato emergência. É perfeitamente factível para as empresas que exploram o ramo hospitalar encontrar um documento que a pessoa assine e, portanto, tenha como ir atrás depois do pagamento. O que não pode é como está hoje, quer dizer, você tem uma pessoa passando mal, correndo risco de vida e você não ser aceito no hospital porque alguém não pode, na hora, dar um cheque calção ou mesmo fazer um depósito. Os senadores também aprovaram 2 projetos que precisam voltar à Câmara dos Deputados. Um deles é o que permite a formação de um colegiado formado por 3 juízes nos julgamentos envolvendo organizações criminosas. O objetivo é evitar ameaças e pressões aos magistrados. O texto recebeu uma emenda que autoriza os servidores da Justiça e do Ministério Público a ter porte de arma, desde que atuem em funções de segurança. Mas alguns senadores são contrários a esse artigo. Isso é inadequado. Nós não vamos construir um país mais pacífico quanto mais nós continuarmos a ampliar o porte de arma para o cidadão. Eu acredito no veto da presidente Dilma a esse aspecto da matéria. Outro projeto que precisa ser aprovado pela Câmara para entrar em vigor é o que acaba com o 14º e 15º salários de deputados e senadores. A proposta é da senadora licenciada Gleisi Hoffmann, atual ministra-chefe da Casa Civil. Os 2 salários extras de R$ 26.700, que eram pagos 2 vezes ao ano, vão entrar na conta dos parlamentares apenas no início e no fim do mandato. Os parlamentares não necessitam mais de subsídio, uma vez que a casa custeia as despesas tanto do transporte aéreo como toda a movimentação de todos os parlamentares. A Constituição fala no 13º, 14º e 15º salários, não existe na Constituição. Desde domingo, 13 de maio, dia que marca os 124 anos da abolição da escravatura, a TV Senado estreia dois especiais. O documentário Senado na História, a Abolição, da diretora Rita Nardelli, será exibido ao 12h30 e às 8h30 da noite. Já às 9 da noite, haverá a exibição de Abdias, Raça e Luta, da diretora Maria Maia. A produção faz um retrato da trajetória do ex-senador pelo Rio de Janeiro, Abdias do Nascimento, considerado um dos maiores nomes do movimento negro no Brasil no século XX. Ainda em comemoração ao 13 de maio, o Senado inaugurou ontem a mostra de documentos das lutas abolicionistas. A exposição está aberta ao público no espaço do servidor da casa, até o dia 25 de maio, das 9 da manhã às 7 da noite. Senadores consideram muito altas as diárias cobradas pelos hotéis do Rio de Janeiro para junho, na Rio+20. A conferência é sobre desenvolvimento sustentável. O chanceler Antônio Patriota, que foi ouvido ontem pela Comissão de Relações Exteriores, também está preocupado. A Comissão de Relações Exteriores decidiu pedir que a Prefeitura do Rio de Janeiro interceda junto aos hotéis para conseguir preços mais baixos durante a Rio+20. Os senadores temem que o alto custo da hospedagem prejudique o evento. O Rio de Janeiro espera receber 50 mil pessoas para Rio+20, mas a cidade tem apenas 33 mil leitos. E uma diária em hotel de luxo durante a conferência pode chegar a custar R$ 2.500. O assunto entrou na agenda da Comissão de Relações Exteriores porque uma delegação de 11 parlamentares europeus cancelou a vinda ao Brasil. Eles consideraram os preços cobrados abusivos. Os senadores querem que a Prefeitura do Rio de Janeiro intervenha. Eu, como prefeito e como governador, em situações semelhantes, agir assim, intervém ou obtendo a redução do custo das diárias ou subsidiando. Um mês e meio, mais ou menos, do evento, já temos mais de 100 confirmações e esperamos que a situação dos hotéis se resolva de uma maneira que permita ampliar o número de participantes. Durante a audiência na Comissão de Relações Exteriores, o ministro Antônio Patriota admitiu que existe um certo ceticismo com relação aos resultados da Rio+20, mas disse que o Brasil deve ser ambicioso. O Brasil, como país anfitrião, terá que fazer uso de muita diplomacia, tentando aproximar posições, ouvindo as diferentes posições e aspirações ou críticas que possam surgir de diferentes lados,
mas como bancada, digamos, o delegado brasileiro que estiver lá sentado com o nome do Brasil, o Brasil tem a obrigação de ser muito ambicioso e de delinear com muita clareza quais são os nossos objetivos em relação ao temário da agenda, que está dividido em 2 grandes blocos, um deles a economia verde no contexto da erradicação da pobreza e o outro tema a questão da governança ambiental. Antônio Patriota também afirmou que o Brasil está emergindo como um país de influência mundial e tem relações diplomáticas com todos os membros das Nações Unidas. Mas a integração regional continua como prioridade na agenda. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.